Antes de tudo, quero desejar uma boa tarde a todos e obrigada por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Training Hub. O tema de hoje, como sabem, é como potenciar a aplicação da aprendizagem no posto de trabalho. Esta é uma reflexão muito importante para nós também, enquanto empresa de formação profissional, porque tem a ver aqui com a transferência da aprendizagem, a criação de valor através da formação, que é isso que quem vem até nós procura também. A sessão vai ser dinamizada pelo nosso formador, o Pedro Martins, que é um consultor e formador internacional especializado nestas questões de gestão e desenvolvimento de pessoas, a quem agradeço muito a ajuda e a disponibilidade para estar connosco aqui hoje. E Obrigado, passo a igualmente. palavra. Muito obrigado, Filomena, muito obrigado, senhoras e senhores que aqui estão presentes. Portanto, nós vamos aqui desenvolver a nossa lógica da avaliação, da formação, tentando aqui, diria, passar uma ideia do processo, de uma lógica de princípio ao fim. Eu ia começar do ponto de vista da formação, começava aqui por a lógica de porquê avaliar a formação. E desde já eu gostava de criar aqui alguma celeuma. Partindo da lógica muito óbvia eu sempre gostei muito desta frase: o que pode ser medido pode ser melhorado. Medir não é apenas uma lógica de medir. Medir sem melhoria, diria que a medição perde 90% da sua razão de ser. E nós, quando falamos em medir a formação, nós neste momento não estamos só a falar que a formação a avaliação da formação é uma responsabilidade de direção de recursos humanos porque resulta das suas próprias responsabilidades enquanto área de ação. Não, eu tive um chefe nos Estados Unidos, o Frank Aguilera, que ele era a quem eu reportava diretamente, e ele dizia-me isto permanentemente, e eu sempre levei isto para mim próprio e para as pessoas com quem tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos que tenho a sorte de estar com pessoas como vós. É que aprovar os resultados gerados pela formação é algo que nós, enquanto gestores de capital humano, temos que estar preparados para fazer. Como está qualquer gestor, eu diria, nas organizações, na maioria das áreas, não, de outras índoles, como está preparado o gestor de logística, como está preparado o gestor da área financeira, etc. Nós temos que ser capazes de provar que, ao fim e ao cabo, a nossa lógica da formação é capaz de gerar valor. A avaliação da formação não é um evento. Nós não podemos dizer assim. Nós fechamos o ciclo de formação com a avaliação. E eu digo isto e de forma muito direta diria assim: a avaliação da formação é um processo que não deve iniciar-se no processo de avaliação, como é óbvio. A avaliação da formação é um processo integrado. Ela é tanto mais capaz de provar o seu valor, e este termo, provar valor, é um termo que vem de vários estudos muito interessantes. Eu aqui vou-me referir a alguns, da McKinsey, mas também do Roy Institute, de alguém com quem eu me correspondo há muitos anos, o Dr. Jack Phillips. A formação, ao fim e ao cabo, é um processo a avaliação da formação é uma consequência de bons processos intercalares. É uma consequência, desde logo, de uma identificação de necessidade de formação orientada por competências, é uma consequência de uma arquitetura de programas formativos que, ao fim e ao cabo, assegurem que aquelas consequências que são necessárias desenvolver depois se vão traduzir no programa. É uma lógica de priorização de ações. Vocês reparem, esta lógica, eu durante anos, eu trabalho como formador há 25 anos, e como consultor, mas trabalhei durante muitos anos para organizações, coordenei áreas de formação e desenvolvimento de empresas tecnológicas, na área da banca, dos seguros. E a verdade seja dita é que uma das lógicas que eu sempre tomei com grande atenção é esta lógica da priorização das ações. Não é indiferente do ponto de vista do resultado eu fazer uma formação num determinado período ou delongá-la para mais tarde ou adiantá-la. Porquê? Porque basicamente elas têm que estar feitas numa altura em que nós, como veremos, vamos ter que ter um foco muito forte na transferência. Quanto mais rápida a transferência, ou seja, quanto mais rápido colocar em prática o conhecimento, que a formação, e agora está aqui mais um conceito muito pessoal: a formação não dá acesso à competência. A formação dá acesso ao conhecimento.
E este conhecimento só se transforma em competência, já veremos a lógica, quando é aplicado em contexto específico na organização. O conhecimento não pode ser confundido com a competência. O conhecimento é a base da competência, mas ele só se transforma em competência quando gera valor. Só quando gera valor é que ele diria, algo que, ao fim e ao cabo, foi consequente com a sua lógica na organização. E, portanto, nós, nesta lógica da integração do processo de formação, temos que dizer que várias ações, falávamos da identificação das necessidades sustentada em competências, arquitetura de programas, priorização de ações, organização da estratégia formativa mais adequada, não é indiferente eu fazer presencial ou online. Um ponto crítico, muito crítico, o envolvimento dos participantes e das suas lideranças. É crítico. E isto, minhas caras, meus caros, tantas vezes é algo que nós repetidamente sabemos que nos afeta enormemente essa transferência, mas é algo que ainda é um desafio para a maioria de nós, enquanto técnicos e gestores do capital humano. É um desafio. E temos que assumir isto de frente, como eu costumo dizer. Assumimos isto de frente. Não podemos camutear, não, porque... Não, muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer com que as pessoas que vão aos nossos cursos, e por isso é que eu vi algumas das vossas opiniões quando fizeram a inscrição e de algumas delas colegas de formação. É evidente nós, enquanto formadores, nós temos que desenvolver o melhor possível os conteúdos, mas depois nós temos que saber que aqueles conteúdos, aquele conhecimento termina quando as pessoas acabam a ação. E é isso que depois o envolvimento dos participantes e das lideranças devem fazer para a transferência dessa formação. O acompanhamento pós-formativo orientado a finalidades concretas e a avaliação do impacto e do retorno dos investimentos. Vamos ver um caso no final de uma empresa tecnológica que, com esta lógica do pós-formação, eles investiram 30% do orçamento de formação desse ano nas formações estratégicas, geraram um retorno de investimento 3,33 ponto qualquer coisa vezes superior ao retorno que tinham tido no ano anterior. Portanto, estas lógicas todas combinadas, elas são a ideia de que a avaliação da formação é um processo que tem que estar integrado em etapas. E eu costumo dizer uma outra coisa, e nós sabemos. Durante anos o que é que nos diziam? O conhecimento, qual é que era aquele termo que toda a gente falava? O conhecimento não ocupa lugar. Todos nós conhecemos este tipo de... Hoje em dia o conhecimento ocupa lugar, como é óbvio. Nós temos acesso fácil ao conhecimento. Sendo muito diretos, o conhecimento está disponível em plataformas online grátis. Há plataformas que eu trabalho com algumas, que eu conheço muito bem, que basicamente nos oferecem acesso ao conhecimento. Tenho uma tia que tem 84 anos, chamada Aurora, e a minha tia Aurora é viciada em conhecimento. Ela é filósofa de profissão e foi professora na Universidade aqui de Lisboa, etc. E a minha tia Aurora, com 84 anos, 84 anos e viúva, afeiçoou-se ao conhecimento, percebem? Tem 80 e tal, ou 70 e tal cursos comprados em várias plataformas, a Udemy, a Allison, etc., a Good Habits, e vai fazendo aqueles cursos. Isto é, obter conhecimento, mas não colocar em prática. Sem prática, o conhecimento nas organizações não tem, como é óbvio, validade do ponto de vista da sua vantagem competitiva. O conhecimento não é a vantagem competitiva, mas é a base da vantagem competitiva. E o que é a vantagem competitiva? É a competência operacionalizável e que cria valor. Vocês reparem que até à década de 90, as nossas organizações não eram diferentes das organizações da década de 50. Todos beberam da mesma lógica, chamada Peter Drucker. Lógica do Management by Objectives, a lógica dos indicadores, a lógica... Todos nós lemos isto. Eu tenho 54 anos, estudei, fiz o curso de gestão, etc., sempre dentro daquela lógica que o que devíamos fazer era tornar a caixa mais bonita, termos cada vez melhores objetivos, melhores indicadores, melhores processos de acompanhamento e controle. Não é isto. Depois vieram uns senhores chamados Gary Hamel e Pralat, na década de 90, que escreveram um artigo que levou a gestão chamada The Core Competency of the Corporation. Então a lógica neste momento cada vez mais é, para termos capacidades temos que ter competências. O que é que são competências? São habilidades e atitudes que mobilizam conhecimento e permitem gerar valor em contexto estratégico ou operacional. Ou seja, a competência é a base do resultado.
Nós não geramos resultados apenas porque temos indicadores e objetivos. Indicadores e objetivos num iceberg seriam os 5% que estão à tona d'água. Todos nós sabemos que isto, do ponto de vista real, confundir objetivos e indicadores com resultados é a mesma coisa que eventualmente eu estar a confundir a organização com a capacidade dessa organização gerar valor perante os clientes. A nossa lógica, cada vez mais, enquanto gestores de capital humano, é gerar valor através da competência, através da eficiência, através da capacidade de termos internalizados nas nossas organizações, sermos agentes dessa internalização, competências que permitam às organizações serem mais capazes de gerar valor aos seus clientes, aos seus acionistas e, evidentemente, através das pessoas. Esta é a lógica da competência que nós temos que ter associada à nossa lógica da gestão de pessoas e que cria resultados. A McKinsey é uma das consultoras, como sabemos, mais conhecidas do mundo no nível estratégico. Ela tem muitos artigos interessantes, eu tenho alguns que gosto muito. Este Putting a Value on Training, é um artigo muito interessante e a McKinsey nesta lógica chega à conclusão que eu concordo, que apenas 22,5% dos inquiridos afirmam que os programas são eficazes para melhorar o desempenho e apenas 8% monitorizam o retorno do investimento. Ou seja, na verdade, o que é que isto quer dizer? Que nós, na maioria das vezes nas organizações, em todas, estamos a olhar para a formação como algo que deveria gerar valor. Muitas vezes temos a percepção que provavelmente não estamos a gerar valor, mas dificilmente às vezes também temos mecanismos que nos ajudam a provar o valor. Então, como é que nós geramos valor pela formação? Em primeiro lugar, um dos pontos mais importantes, eu gosto muito deste modelinho, que não é um modelinho, para mim é um modelão, que é o modelo 70-20-10. O modelo 70-20-10 ajuda muito a perceber certas coisas e ajuda-me, quando estou com colegas como nós, que estamos aqui, às vezes a passar-lhes a lógica. Quando eu estou com as pessoas também como gestor de equipas, etc., a passar uma lógica que é, quando eu vou a um curso de formação, ou melhor, no ponto de vista profissional, a aprendizagem formal, e este modelo é um modelo interessantíssimo, está mais que comprovado, a aprendizagem formal só representa 10% da nossa capacidade profissional. Repara, 70% da nossa capacidade profissional é fazer, é experiência, é erro, é acertar, é resolver problemas. E 20% é aprendizagem social. Por isso, como veremos, é tão importante novos modelos como o collaborative learning. A abordagem colaborativa da formação é cada vez mais importante. O ensinar aos outros, o receber ensinamento dos outros em ambiente, na maioria das vezes, informal. Portanto, o modelo 70-20-10 vem-nos orientar para o seguinte. Na verdade, a geração de valor através da formação tem que ser muito orientada pelo impacto real que ela deve ter para resolver determinados problemas ou para melhorar determinadas questões. Então, o que é que eu aqui diria? Geração de valor através da formação. O quê? Primeiro, colaboradores e lideranças, sem dúvida nenhuma. Os colaboradores nas organizações devem ser responsáveis e responsabilizados pela capacidade de gerarem valor através da formação. É claro que nós, dentro desta lógica, sabemos isto perfeitamente. Às vezes, as pessoas não são responsabilizadas, não sentem, e veremos que existem estudos sobre isto também, não se sentem devidamente acompanhados e criam, de alguma forma, anticorpos ou até mesmo antagonismos face aos cursos de formação que fazem. Sejam eles porque não se sentem devidamente acompanhados, vamos sempre diretos. Alguém que vai a uma formação, eu dou sempre estes exemplos, eu já fui a formações, onde quando saí da formação não me sentia minimamente preparado para... E não foi mal e a formação não tinha sido má. O que eu não me sentia era capaz de, eventualmente, ser colocado à frente de uma determinada aplicação e estar à vontade para explicar a uma equipa como é que aquilo funcionava. Eu não me sentia capaz. E muitas vezes é isto que acontece, repare. Nós não podemos deixar de pensar que as pessoas têm que ser objetivamente acompanhadas e devem ser orientadas no pós-formação e no antes-formação. Os clientes e demais stakeholders, se a formação gera valor, então gera valor para aqueles que basicamente nós servimos. Clientes
e aqueles que, de alguma forma, têm interesse nas nossas organizações, aquilo que nós chamamos, do ponto de vista geral, os nossos stakeholders, aqueles que têm interesse na organização. E a competitividade dos países e a geração de valor à sociedade. É evidente que pessoas mais bem formadas, do ponto de vista de competência, capazes de gerar valor às organizações, também estão a gerar valor aos seus próprios países e à sociedade. Que reparem que em países como nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo, e há outros, como é evidente, esses países, grande parte do valor que eles geram às suas sociedades, medido através da riqueza, do PIB, etc., ele em grande parte vem desta lógica da formação como um instrumento que não é apenas um instrumento de serviço ao desenvolvimento de conhecimento, mas incorporado nos processos de melhoria contínua. E, portanto, nós temos sempre que ter esta lógica, mais uma vez aqui chamaria a McKinsey, nesta lógica de que, para gerar valor, as organizações, empresas, precisam de migrar a formação para o desenvolvimento de competências. Reparem, há empresas que investem milhões a fazer análises, como a McKinsey neste caso, e basicamente chegam a conclusões que nós estamos a chegar aqui. Temos que orientar, eu gosto muito de focar naquilo, porque eu gosto de aqui colocar o artigo, porque vocês depois podem procurar o artigo para verem que basicamente tem lá esta informação. Esta já está, diria, já está trabalhada. Mas nós temos que pensar isto. Empresas como a Vantagem Mais fornecem formação de boa qualidade. Também era péssimo que eu não dissesse isso, mas é verdade. Fornecem. Eu já fui cliente da Vantagem Mais também, né? De alguma forma eu sei disso. Agora, a verdade seja dita é que tem que se orientar este desenvolvimento do conhecimento para a competência, garantindo que essa competência gera depois performance e resultados organizacionais. Já veremos que isto depois, ao fim e ao cabo, é aquilo que nós chamamos, na avaliação da formação, nível 4, ou nível de impacto em resultados. E, portanto, basicamente uma outra lógica que eu gosto deste artigo. As falhas mais importantes ocorrem normalmente fora do espaço formativo, porque na verdade, ocorrem, porque muitas das vezes a formação não é transferida, não é apoiada no processo de transferência e basicamente também não tem critérios objetivos de mensuração. Nós temos aqui a famosa pirâmide da aprendizagem, eu queria que os colegas tivessem esta lógica. Nós vamos olhar para questões como as formas de formação não são para gerarem valor, elas não são. O ser humano, nós todos, nós temos lógicas de a retenção do impacto da aprendizagem não é igual em todas as formas. Eu fui as formas que têm mais capacidade de gerar impacto são, na verdade, as que estão aqui. As discussões, os debates em grupo, a experimentação e a reflexão, o ensino a outros colegas e o uso imediato da aprendizagem. Ou seja, o trabalho em equipa do ponto de vista da capacidade de eu transformar o meu conhecimento rapidamente em conhecimento da minha equipa, o ensinar a outras pessoas, basicamente ir a cursos e fazer apresentações a partir do curso que eu fiz e apresentar à equipa. Eu gosto muito desta lógica. Muitas vezes chamo-lhe a apresentação em 5 páginas, que é basicamente ser capaz de ir a um curso e retirar dali os pontos essenciais para que todos os outros da minha equipa ou mesmo da organização tenham acesso, e a aplicação apoiada em contexto profissional. Apoiada, não é desapoiada, porque quando é desapoiada muitas vezes o próprio as pessoas, e nós todos, além de humanos, também somos formandos. Muitas vezes nós sabemos que nem sempre é fácil, mesmo que a formação seja boa, mesmo que tenha tido um bom formador, mesmo que o programa tenha sido bom, tem que ser apoiada, porque se não houver este apoio, pode haver, e é normal que isso aconteça, dificuldade na aplicação da formação e na vontade de quem, ao fim e ao cabo, recebeu essa formação em se expor, se eventualmente não se sentir apoiado. Portanto, cada vez mais, colegas, nós temos aqui várias. A formação, neste momento, tem várias novas tendências. A personalização, por exemplo, aqui vou falar da Vantagem Mais, estamos aqui na Vantagem, né? Estamos aqui
Filomena, nós estamos a trabalhar personalização nestes programas que estamos a desenvolver agora, por exemplo, na certificação executiva em capital humano. Estamos a garantir que as pessoas recebem diagnósticos à entrada para que nós, a equipa de formadores, conheçamos as pessoas. Tenhamos uma lógica daquilo que elas querem e precisamos personalizar o microlearning, o social learning, a gamificação, o ensino experiencial, narrative-based learning, storytelling, formatos mistos, etc. Todos eles têm diferentes formas de, ao fim e ao cabo, terem impacto. Mas são formas que, ao fim e ao cabo, nós temos que incorporar também, enquanto gestores do capital humano, nos nossos cursos, para termos a certeza que eles, ao fim e ao cabo, estão orientados para terem o melhor impacto possível. Estratégias de avaliação da formação. O que é que nós aqui queremos? Bom, gosto muito desta frase do Sr. Peter Drucker, por muito que ele já não seja a base da gestão, continua a ser o nosso influenciador de origem, diria. O planeamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Isto é totalmente correto. Nós somos gestores, não somos gestores diferentes dos outros. As boas decisões agora, por exemplo, a capacidade de nós termos de desenvolver uma boa estratégia de formação ou de desenvolvermos uma boa estratégia de formação orientada para a formação estratégica a ser avaliada, vai-nos conseguir ter melhores resultados no futuro. Esta lógica da estratégia, é assim, é uma lógica que nem sempre é fácil de ser entendida, mas nós conseguimos entendê-la dentro desta lógica. Por exemplo, no xadrez, um bom jogador, um mestre até prevê mais do que estes três movimentos, eu conheci um português, um jogador de xadrez não está a olhar para o tabuleiro, está a pensar nos movimentos que o seu adversário, o outro jogador está a pensar fazer. E vai, de alguma forma, reagindo a essa presunção do futuro com diferentes cenários. Portanto, na verdade, a estratégia de formação, aquilo que nós chamamos de estratégia de formação, é um plano intencional de métodos, ações e recursos concebidos para atingir objetivos específicos de aprendizagem, desenvolvimento de competências e qualificação profissional. Ponto crítico. Serve de ponto entre o que temos hoje, necessidades, e o que queremos ter no futuro, um desempenho. Ou seja, na verdade, é o célebre modelo as is to be. E eu gosto muito de uma outra frase que depois a seguir vos vou passar, que tem como grande linha de orientação que quando nós começamos a conceber a nossa formação, nós devemos centrar-nos muito naquilo que é centrar-nos, iniciar com o fim em mente. Que resultados é que queremos ter? Como reparam, quando eu inicio com o fim em mente, eu costumo dizer, o fim em mente do ponto de vista da formação é que desempenho é que eu quero ter das pessoas, da organização, que resultados é que eu quero ter. Eu trabalho muito de trás para a frente. Antes de começar a pensar no método, eu começo a olhar para o resultado. Porque aí é o resultado que me vai ajudar a criar o método. Não, porque se eu começo de trás para a frente, basicamente eu vou encadear uma série de ações que provavelmente até estão estruturalmente certas, mas provavelmente também podem não estar totalmente orientadas para o resultado que eu quero atingir. Bom, eu utilizo uma matriz, já agora para termos esta lógica, para identificar aquilo que num plano de formação são as formações, perdão, são aquelas formações que devem ser avaliadas. E avaliadas, como veremos, do ponto de vista daquilo que são os resultados, seja ele ao nível de impacto, seja até o retorno do investimento. Portanto, nós quando falamos, a matriz com que costumo trabalhar é uma matriz é uma matriz de qualificação da formação e que, na verdade, ela e permite ter esta estratégia de formação de quais é que são as ações que nós devemos avaliar, que já veremos, e a que níveis é que as devemos avaliar. Então, basicamente, eu utilizo uma matriz de 4 pontos. E os 4 pontos que eu utilizo, e depois isto é uma matriz de pontos, ao fim e ao cabo, e que é
na verdade, nos permite, a partir destas de variáveis, identificar um valor para os cursos de formação e depois, a partir desse valor, termos uma estratégia avaliativa para a mesma. Ou seja, não é indiferente uma formação ter 5 ou 7 pontos do que ter 15 ou 6 pontos, e essas são estratégicas e passam a ser alvo de uma avaliação objetiva dentro dos níveis que veremos a seguir. Eu utilizo esta matriz, 4 pontos críticos ou 4 fatores críticos: impacto direto e mensurável nos nossos clientes, impacto na nossa organização no presente imediato, impacto na organização no futuro, de 1 a 2 anos, e o impacto financeiro mensurável. Depois desta avaliação, ao fim e ao cabo, nós definimos uma estratégia de avaliação para os diferentes cursos do plano de formação. Que mecanismos é que nós temos de avaliação? Bom, em primeiro lugar, antes de tudo, temos sempre esta loja aqui do Stephen Covey, que é o começar com o fim em mente. É crítica esta lógica. Começar com o fim em mente é assegurar que nós avaliamos resultados daquilo que nos permite provar, uma vez mais, aquilo que nós queremos realmente provar junto das nossas administrações, isto estão todos os resultados, mas daquilo que realmente é orientado para uma lógica de criar valor estratégico à organização. Nós temos aqui, do ponto de vista da avaliação, e temos aqui o chamado modelo combinado Kirkpatrick-Jack Phillips. Este modelo combinado ele está orientado para 5 níveis de avaliação. Não sei se toda a gente aqui está à vontade com o inglês, eu já passo aqui a analisar isto de uma forma mais nossa. Bom, o modelo de Kirkpatrick de avaliação da formação, ele está orientado para 4 níveis de avaliação. Então, os 4 níveis de Kirkpatrick são a avaliação da satisfação, e nós sabemos todos e todas que a avaliação da satisfação é aquilo que 90% das organizações fazem do ponto de vista da avaliação das suas formações. Por exemplo, é aquilo que a maioria das empresas com uma vantagem mais do ponto de vista do seu dossiê técnico-pedagógico tem obrigatoriamente que ter um questionário de avaliação da satisfação. Basicamente, esta avaliação da satisfação resulta de uma lógica de formando entre a opinião dele relativamente a como é que o curso foi estruturado e como é que correu do ponto de vista das suas diferentes variáveis: formador, como programa, instalações, etc. Depois, o segundo nível chama-se aprendizagem. A aprendizagem é uma lógica de, basicamente, na formação, e nem todas as formações que são sujeitas à avaliação da aprendizagem, porque a avaliação da aprendizagem é uma avaliação de conhecimento. Agora reparem, cada vez mais, naqueles formatos de microlearning, naquelas plataformas que oferecem este tipo de cursos, este tipo de aprendizagem é algo que é rotineiro neste tipo de programas. As pessoas fazem primeiro um módulo, por exemplo, um módulo de formação, 5 minutos de formação, e depois fazem um quiz, ou fazem um questionário, ou fazem um game. Ou seja, na verdade, a aprendizagem cada vez mais está a ser incorporada dentro daquilo que nós chamamos de plataformas de formação online. Mas a aprendizagem tem a ver com capacidade do formando de mostrar, seja por forma seja por forma de questionários, seja por forma de casos práticos, etc., que aprendeu o conhecimento que era suposto aprender. Ainda assim, a aprendizagem não é competência. A aprendizagem, mesmo que seja conhecimento aplicado, e é isso que estamos a falar na aprendizagem, a aprendizagem não é o da competência. Nós só começamos a trabalhar a competência quando garantimos aquilo que se chama a transferência de comportamentos para o posto de trabalho, para o trabalho em si. Se repare, eu posso ir, e isto não tenho dúvida nenhuma que nós também conhecemos exemplos todos, eu posso ir a uma formação em que fiquei altamente satisfeito. Fiz um questionário final, por exemplo, altamente estruturado e que me permitiu ter uma avaliação muito boa, e depois não transferi aquilo para o posto de trabalho, porque na verdade na minha organização aquilo não foi importante durante um período. Você repara, quantas pessoas é que nós conhecemos que fizeram cursos de línguas, tiveram um excelente aproveitamento e depois nunca mais o utilizaram e, portanto, nunca transferiram aquele conhecimento para trabalho prático.
Quantas pessoas é que fizeram, muitas pessoas, cursos como, por exemplo, o Project Management Practitioner, e depois nunca transferiram aquele conhecimento, o PNL Practitioner, e nunca transferiram aquele conhecimento. Nós não podemos nunca confundir esta lógica. A aprendizagem é importante, como é óbvio, mas, do ponto de vista das organizações, o crítico é a capacidade dessa aprendizagem se materializar em competência. E isto chama-se transferência. Já veremos que há metodologias, depois, ou mecânicas de nós fazemos esta avaliação da transferência, que também muitas organizações que eu vou conhecendo chamam a esta lógica a avaliação da eficácia, mas esta avaliação deve ser feita, diria, numa lógica de transferência de competência, quando a pessoa vem da formação para o seu local de trabalho. E por isso é que vão ser tão importantes a identificação das competências antes e depois. Quarto nível de Kirkpatrick chama-se resultados. O impacto da formação em resultados palpáveis e mensuráveis através de indicadores. Veremos já alguns. E finalmente, o que Jack Phillips veio introduzir no modelo de Kirkpatrick foi o retorno do investimento. Ou seja, como é que estes resultados agora se traduzem numa lógica financeiramente capaz de nós a traduzirmos em resultado financeiro. Quanto é que a melhoria em 10% dos resultados da nossa equipa de vendas se traduz num resultado económico superior para a organização e quanto? É esta a lógica do retorno do investimento. É interessante, porque nós temos algumas ações onde este retorno do investimento é possível de ser analisado e deve, sobretudo quando elas têm levado pela estratégia. Agora vocês vão ver depois que há muita literacia que confunde um bocado o retorno do investimento, e o retorno do investimento é um indicador financeiro, mas confundem isto e dão isto de uma forma muito, eu diria, muito pouco sustentada. O retorno do investimento tem logo uma parte que nós vamos ter que ter em mente. O tempo, a forma do retorno do investimento não tem lá o tempo, mas nós sabemos que há formações que ao fim e ao cabo não vão ser recuperadas. O investimento não é recuperado, por exemplo, num ano. Isso tem que ser tido em conta. Bom, então nós temos aqui os 5 níveis da arquitetura da estratégia de avaliação das formações. Então é este modelo que estamos a ver. A satisfação, até que ponto os formandos estão satisfeitos com a formação, a aprendizagem, até que ponto aprender o conhecimento deveriam ter, a transferência, transformar conhecimento em competência no posto de trabalho, os resultados avaliáveis através de indicadores e o retorno do investimento avaliável através de uma lógica de retorno financeiro para a organização a partir daquele curso. O impacto da formação é, portanto, e como há pouco víamos, um conjunto de ações que se intercalam, desde a avaliação das necessidades de formação, até a determinação do formato de formação mais adequado, a definição da estratégia de aprendizagem e de formação, a determinação do ganho que queremos para os formandos através, diria, da identificação das competências que eles devem desenvolver, a definição de indicadores que nos permitam provar que a formação teve ganho para o negócio e o retorno do investimento. Este é, diria, o ciclo que tem a ver com aquele modelo que estamos aqui a ver. Um ponto crítico, colegas, que eu gostava muito de focar, e um ponto, nós não temos muito tempo e, portanto, eu vou focar no que é importante. A identificação de necessidade de formação é crítica. Para quem aqui trabalha nas organizações, não como formador, mas como gestor, é crítico. Nós não fazemos milagres. Nenhum de nós que aqui está faz milagres. E um dos pontos mais importantes é, enquanto gestor de formação que fui durante anos, eu tive sempre muitas vezes as mesmas angústias que os colegas e colegas que estão nas organizações têm. Que é, muitas vezes nós fazíamos investimentos avultados em determinados cursos. Nós tínhamos a ideia que eles estavam dentro daquilo que resultava aparentemente das necessidades de formação que nos foram apresentadas, mas tínhamos muita dificuldade em conseguir validar que aquela lógica depois fosse capaz de gerar um valor exponencial para as pessoas que participavam nesse curso. A necessidade de formação é um processo crítico,
Ou seja, na verdade, nós não podemos identificar necessidade de formação sem falar de competência. Se eu for identificar, e perdoem-me o termo, mas às vezes, eu às vezes olho para planos de formação nas organizações e para mim um plano de formação como aquele não passa de um conjunto de nomes de cursos. Estão lá nomes de cursos, estão lá várias coisas associadas ao plano, mas o nome do curso não é competência. Repare, o que nós queremos na identificação de necessidade de formação para sermos capazes de depois validar o resultado há uma identificação muito clara das competências que devem ser desenvolvidas nos cursos. Porquê? Porque depois, quando definimos programas, e uma das coisas que temos vindo aqui a desenvolver, por exemplo, na vantagem, a capacidade de, antes dos cursos de formação, nomeadamente naqueles dirigidos, termos reuniões antes, para termos a certeza que conhecemos aquilo que o cliente quer, por exemplo, do ponto de vista dos seus programas, é muito importante que a gente não se esqueça o seguinte. Nós às vezes olhamos, e como somos muitos de nós aqui formadores, estamos tão habituados a objetivos operacionais, construir conteúdos, os objetivos pedagógicos são as competências que nós queremos desenvolver ao longo do curso. Ou seja, objetivos pedagógicos é aquilo que visa fazer a ponte entre a formação e a sua transferência. E esses objetivos pedagógicos têm que estar muito orientados para a razão de ser da formação, identificada a quando da sua identificação de necessidades formativas. Portanto, a identificação de necessidades formativas ajuda-nos a construir ou a adequar melhores programas de formação. Quando nós falamos de eficácia, impacto e retorno do investimento, do ponto de vista do que, o que é isto, McKinsey, em um outro artigo, Getting More from Your Training Programs, vem-nos sugerir aqui que, e eu concordo em absoluto, por isso é que está aqui, vem sugerir que, para melhorar os resultados dos programas de formação, os gestores devem concentrar-se no que acontece no local de trabalho antes e depois. Não, o antes e depois na formação, e todos nós fizemos o capo, etc. Nós chamávamos isto de perfil de entrada, perfil de saída. Muitas vezes associávamos isto ao próprio programa, à própria. Mas, na verdade, faz sentido. Antes da formação e depois da formação é um processo que, ao fim e ao cabo, cria valor. Eu antes da formação, faço um briefing com as pessoas sobre aquilo que é o curso, aquilo que são os objetivos do curso e aquilo que eu gostava de ver transferido no pós-curso e que eu vou apoiar. Se eu não conseguir apoiar, é difícil muitas vezes eu ter este abordagem com as pessoas, porque as pessoas vão perguntar, e como é que eu tenho a certeza, o que é que tu vais fazer para me apoiar? Portanto, esta é a lógica do antes. Olharmos para as formações também numa lógica daquilo que elas visam e as pessoas terem as equipas terem uma percepção muito clara e objetiva do que é que aquele curso visa que as pessoas desenvolvam. Só que a gente também tem que ter uma ideia. Lembram-se do modelo 70-20-10. É que provavelmente daquele curso de formação nem tudo vai ser capaz de ser transferível. Se não era microlearning. Microlearning é a capacidade de eu trabalhar uma competência, normalmente em cursos que não duram mais de 25 minutos, orientados para uma única competência. Nós temos que olhar para as coisas e fazer aquilo que é um ditado assim um bocado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos estar a pensar que vamos transferir tudo. Temos é que priorizar aquilo que queremos transferir. Porque depois da formação, há que reforçar as competências no local de trabalho, mais uma vez com apoio neste processo de transferência, e medir o impacto a partir de indicadores de negócio, se isso foi definido. Ou seja, estou aqui a mostrar-vos uma lógica do IQF relativamente a estes níveis de avaliação que temos estado a falar. O segundo nível de avaliação, basicamente, tem a ver com a avaliação da aprendizagem. Depois temos o terceiro nível, aí sim, o desempenho das pessoas a partir da altura em que vieram da formação, numa lógica da transferência do conhecimento para a competência. Ou seja, se as pessoas foram à formação e conseguiram transferir, o que é que isso tem gerado do ponto de vista da organização? E este quarto nível, que tem a ver com os resultados da própria organização ou do setor onde as pessoas estão inseridas. Portanto, nós temos, quando falamos de transferência, temos aqui esta lógica da aprendizagem, da pertinência, aprendizagem e transferência. Ou seja, é uma lógica, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que nós temos sempre que mesclar ou que incorporar nos objetivos da formação a competência.
que a pessoa vai desenvolver na formação. Eu normalmente olho e costumo dizer o seguinte: na formação nós temos dois tipos de lógica: a informação profissional e a formação profissional. A informação profissional provavelmente vai me dar informação que eu não vou transferir para competência. Provavelmente vai-me dar informação sobre coisas como novas tendências disto, de inteligência artificial aplicada à formação. Mas eu ainda não vou transferir, só vou informar. Mas tudo o que é para mim formação profissional, a formação profissional, integra objetivos em competência. E é o contexto formativo que, basicamente, como nós sabemos depois, a intenção de transferir nem sempre é fácil. Há fatores que inibem, por exemplo, já falámos dele algumas vezes, a falta de apoio por parte dos supervisores, algo que inibe, como é evidentemente, a transferência da formação, assim como há fatores que promovem o apoio por parte dos supervisores, entre outros. Reparem, a transferência do conhecimento para competência, ele tem que estar sempre alicerçado numa lógica. Eu tenho que conhecer aquilo que eu preciso saber fazer ou saber ser depois da formação. Eu tenho que ter uma ideia muito clara daquilo que eu quero realmente saber fazer ou saber ser depois da formação. Esta ideia é uma ideia que tem que ser partilhada entre lideranças e colaboradores, como é evidente. Portanto, temos aqui sempre esta lógica do pré-avaliação, ou seja, o que é que realmente são as competências que precisam de ser incorporadas no desempenho, o ongoing, que ao fim e ao cabo é a avaliação dos cursos de formação, e a avaliação após a formação, que tem a ver com esta lógica do impacto que ela tem nos resultados. Isto é feito muitas vezes com inquéritos a aplicar às FIAs diretas, inquéritos de autoavaliação do formando, ou seja, basicamente sempre tentando, com estas lógicas, termos aqui uma ideia muito clara se a formação, ao fim e ao cabo, trouxe, a partir de uma lógica do formando e da sua chefia direta, resultado que seja capaz de ser transformado. Eu gosto muito de trabalhar com índices, ou seja, basicamente as minhas grelhas de avaliação da transferência têm sempre a capacidade depois de elas gerarem um resultado em percentagem. Ou seja, para mim é importante saber se as formações que estão a ser feitas têm uma taxa de impacto junto das FIAs, por exemplo, de 80%, ou junto dos participantes de 90%. E porquê? Porque isto permite-me também ter uma ideia muito clara se as formações estão a ter impacto real do ponto de vista da transferência dessas competências. Indicadores normais, quando falamos daqueles indicadores que há pouco falávamos, de impacto da formação nos resultados. Reparem que existem normas, como sabem, a ISO, neste momento, tem várias normas orientadas para o capital humano, a 30414, 2025, tem aqui um gráfico que eu achei interessante trazer-vos, que tem a ver com, ao fim e ao cabo, esta lógica de que métricas e KPIs medem, como nós sabemos, o resultado final. E nós, para medirmos o resultado final, nós temos que ser capazes de identificar que resultados é que nós queremos condicionar com a formação. Indicadores de eficácia profissional, como aqui temos alguns, resultados tangíveis do ponto de vista da ação do profissional, a melhor produção, a qualidade, a gestão do tempo, os resultados de vendas, etc. Também temos depois indicadores de impacto da formação nos resultados organizacionais, aquilo que chamamos de nível 4. E aqui já estamos a falar de formação que tem impacto nos resultados da organização e como um todo. A retenção de talentos críticos, o índice de satisfação de clientes, o índice de produtividade, os resultados financeiros. Ou seja, reparem, eu tenho indicadores de melhoria do meu desempenho que são medidos pela formação, que normalmente até estão associados aos modelos de avaliação de desempenho. Eu tive formação que me permitiu melhorar uma lacuna de competência que eu tinha e que me permitiu depois também ter resultados melhores. Mas quando falamos no nível 4, estamos a falar do impacto da formação na própria organização. E aí nós temos alguns indicadores que nos vão ser capazes de nos ajudar a perceber se a formação tem tido impacto ou não. Vou-vos dar um exemplo que é muito normal a este nível. Por exemplo, a sinistralidade. A lógica, a formação tem tido, e isto comprovadamente, um elevadíssimo impacto na diminuição da sinistralidade das organizações. E isso tem um elevado impacto nos resultados das organizações, porque a sinistralidade, o absentismo
resultante da sinistralidade tem um custo. Portanto, termos esta lógica que indicadores de eficácia profissional são indicadores que têm a ver com a melhoria dos resultados do profissional após a formação, que têm impacto, ou deverão ter, na melhoria dos resultados da organização. E, portanto, na verdade, temos diferentes tipologias de indicadores, e veríamos aqui alguns mais a concreto, e as tipologias são custos, quantidades, qualidades, prazos e comportamento. Na verdade, são as grandes tipologias de indicadores que estão associados ao impacto da formação nos resultados da organização. Bom, olha, o retorno do investimento na formação. Termos esta lógica. O retorno do investimento da formação não é algo simples e muito menos simplório. Agora, o que eu vejo muitas vezes publicado são análises demasiadamente simples sobre questões que, como veremos, muitas vezes nós temos que ter mais informação para podermos ser cabais do ponto de vista de afirmar o retorno do investimento que tivemos foi X. Porque, na verdade, isso depois não, muitas vezes obedece a mecânica e uma metodologia muito própria. Portanto, o retorno sobre o investimento tem a ver com os resultados medidos em valor monetário ou em melhoria concreta, em percentagem, que a formação impactou na organização. O retorno do investimento é uma forma financeira, ganho obtido menos valor investido sobre valor investido vezes 100%, para dar uma percentagem neste caso. Então, repare, um exemplo está numa formação que custa 10 mil euros e resulta em 15 mil euros de benefício. A fórmula do ROI será, como sabemos, está aqui, 15 mil de benefícios menos 10 mil de custo, daria 50%. Agora eu queria uma opinião vossa, se alguém, passar-vos aqui uma lógica. Você repara, eu quando olho para isto, eu estou a dizer assim, bem, teoricamente tive um retorno do investimento positivo, mas há aqui uma dúvida, que é sempre uma lógica que nós temos que ter associada ao ROI. Em quanto tempo? Em quanto tempo é que eu vou ter o retorno? Porque reparem, não é a mesma coisa. Eu ter 50% de retorno, sim. Fiz uma formação que tive 15 mil euros de benefícios, por exemplo, fiz uma formação para uma determinada equipa que, na verdade, faz apoio ao cliente e que resultou numa maior índice de fidelização dos clientes de um cartão, de um determinado cartão. Isso tem um retorno de 15 mil euros e gastámos 10 mil euros na formação, tivemos 50% de retorno do investimento, o que quer dizer é que, na verdade, a formação, por cada euro que gastámos, recebemos um euro em mais. Mas a verdade seja dita é que se nós não tivermos a lógica do tempo, e isto é, nós perdemos aqui uma parte. A fórmula do retorno do investimento não tem lá o tempo. Mas quando nós trabalhamos projetos de investimento, por exemplo, etc., nós sabemos que o tempo é uma variável crítica para o retorno do investimento. E isto aplica-se à formação, como se aplica a várias outras áreas até do capital humano. Nem sempre nós conseguimos, na verdade, ter uma lógica do retorno do investimento que seja pragmática quando nós olhamos para, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo, aqui o programa Basic Blue da IBM. Nós olhamos para isto aqui é retirado diretamente do case que eles têm, diz que, basicamente, entre os custos e as melhorias do desempenho, basicamente eles têm um retorno do investimento de 4.665%. Mais uma vez, em quanto tempo? E que critérios é que nós estamos a identificar para dizer que o custo foi aquele e que as melhorias foram as outras? Esta lógica é as lógicas que depois nos vão condicionar uma análise muito fina da capacidade de nós calcularmos o retorno do investimento e que nem sempre é óbvio. E, portanto, limitações do ROI. O risco, primeiro, o custo da oportunidade de fazer um determinado programa ou outro. O tempo, nós temos sempre que ter em conta que o retorno do investimento não é, nós não conseguimos apenas quantificar, e nós depois no seminário que fazemos de avaliação do retorno da formação e do ROI, aqui com a vantagem a mais, nós temos depois uma metodologia de analisar isto na prática, para as pessoas compreenderem
quanto tempo, muitas vezes, é que demora um determinado curso a ser rentável, a cobrir o investimento que teve. Os custos, muito importante. Nós temos que ir alocar às nossas formações custos. E estes custos devem ser diretos e indiretos e devem ser perfeitamente definidos. E os ganhos. Devemos ter critérios que nos permitam imputar com indicadores consistentes os resultados que temos. Bom, terminaria aqui pelo parte do acompanhamento pós-formação. Isto é muito importante, que é assim, um dos segredos, como se sabe, não é nenhum segredo, sabemos todos aqui com certeza. Uma das ciências de nós criarmos resultados para as nossas organizações através da formação é o acompanhamento. E vocês vejam, neste case que eu aqui vos trago, este case, vou começar do fim. Este case diz-nos assim: isto é uma empresa de IT, de IT, sim, nos Estados Unidos. Então, o que é que eles fizeram? Eles alocaram no orçamento de um determinado ano 30% desse orçamento, desse budget de formação, apenas para o acompanhamento pós-formação. E a conclusão que eles chegaram, nos Estados Unidos, isto da avaliação do retorno do investimento é alguma coisa normal, é que nesse ano, onde eles fizeram este acompanhamento pós-formação, tinham tido um retorno do investimento de 280% face a 85% comparável em anos anteriores. Ou seja, a corolário é investir 30% do orçamento em sustentação da formação, acompanhamento e a transferência daquela formação realmente em competências, gerou 3,3 vezes mais retorno para a organização. Portanto, vocês vejam o que é que eles investiram. Investiram num plano de follow-up estruturado, pós-formação, a 30, 60 e 90 dias. 30 dias desenvolveram e-mails com recapitulação de conceitos-chave. Isto é muito importante. Às vezes nós vemos, empresas que investem bilhões e milhões a desenvolverem formação e online, etc., estão sempre com aquela lógica de conceito-chave. Eu costumo chamar a isso Keep It in Mind, KIM. É muito importante nós não esquecermos aquilo que é chave e as pessoas não se esquecerem daquilo que é chave que levam daqueles cursos a participar. Microlearning, programas de 5 minutos reforçando os tópicos-chave daquilo que tinham sido as formações de participar. Check-in individual de facilitadores. Eu aos facilitadores costumo chamar PIMs, parceiros internos de melhoria, que são pessoas que nas nossas estruturas podem não ser as FIAs, mas são aqueles que, ao fim e ao cabo, são nomeados para, no pós-formação, fazer o apoio à transferência da formação. Conceitos destes eu também aprendi e desenvolvi quando estive a trabalhar com americanos, porque eles são conceitos interessantíssimos e que criam valor. E partilha de casos de sucesso entre as pessoas que participaram na formação. 60 dias, sessão de peer learning virtual, ou seja, sessão com outros participantes no mesmo curso de formação. Análise de problemas, basicamente em dificuldades de aplicação que também fossem transversais aos participantes da formação, ajuste de planos de ação, as pessoas saíram com um plano de ação de desenvolvimento depois do curso e reconhecimento das melhores práticas. E finalmente, a 90 dias, foram avaliadas quer a questão da transferência da formação para a competência no local de trabalho a partir das FIAs e dos participantes e do impacto que isso teve nos resultados das próprias estruturas. A celebração de resultados alcançados, a identificação de necessidades adicionais e, neste caso também, o impacto quantificativo para cálculo do retorno do investimento. Portanto, repare, uma das lógicas que é crítica e que eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é muitas vezes também subanalisada é a lógica do acompanhamento pós-formativo. Não é só o acompanhamento que as lideranças fazem, se bem que isso já seja muito importante nas nossas organizações. É também aquilo que são a capacidade que nós, enquanto agentes nas empresas da formação, temos que ter também naquelas formações, sobretudo que impactam estrategicamente para a organização, de prover estratégias que facilitem esta lógica de follow-up para que, ao fim e ao cabo, tenhamos
uma ideia mais objetiva do resultado que ele depois da nossa formação tem nas estruturas para o qual está a ser desenvolvido. Follow-up é capaz de ser um dos pontos que muitas vezes follow-up gerido pela área de formação. É um ponto que deve ser, a meu ver, cada vez mais incentivado por nós, dentro das nossas organizações, e gerido também, não tenho dúvida nenhuma em dizer isto, pelas próprias áreas que gerem a formação. Muito obrigado, até breve. Disponibilizo-me agora para questões que queiram colocar. Não incumpri o tempo, pois não, Filomena? Diga? Não incumpri o timing, pois não? Não, esteve ótimo, sim, muito claro e dentro do tempo, até porque começámos um pouquinho mais tarde, porque estávamos a aguardar que entrassem mais Eu pessoas. fiz dentro daquela lógica de 1 hora exata. Obrigada. Eu não sei se algum dos participantes eu tinha colocado no chat, se quisessem colocar algumas questões para irem registando aí. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Eu aproveitava para colocar aqui uma ao Pedro. Quando diz que o follow-up deve ser gerido pela área da formação, está a referir-se à área da formação interna dentro das empresas que solicitaram a formação, certo? Exatamente. Acho que isso deve ser incentivado, que é um dos fatores que cria controle, porque é muito difícil. Todos nós aqui que trabalhamos formação e todos nós trabalhamos de uma forma ou de outra, é muito difícil às vezes nós, enquanto gestores de formação, sermos responsabilizados, nomeadamente quando são formações muito impactantes, sobre os resultados que eles estão a ter. Porquê? Porque quando o conhecimento vai para dentro das áreas, nós perdemos controle, não é? Esta lógica do acompanhamento pós-formação, a meu ver, é muito importante que seja uma lógica que seja internalizada nos departamentos de formação nas organizações. Nós, como a Filomena sabe muito bem, aí através da vantagem dos programas que começam a ser desenvolvidos, muitas vezes também facilitamos isto, fazendo o quê? Criando, por exemplo, programas específicos, estou-me a lembrar agora da certificação, a momentos onde as pessoas, por exemplo, vão desenvolver um plano de desenvolvimento individual, etc., que permita depois a transferência. Agora, eu acho que isto deve estar centralizado dentro dos departamentos de formação, até para criarem esta lógica de conseguirem gerir de forma assertiva esta lógica que é tão importante. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Sim, senhora. Estamos sim. É Virgínia. Olá. Eu já agradeci a ambos, tanto à Filomena como ao Pedro. Muito obrigada, Pedro, por essas explicações, mas a minha pergunta primeira que me ocorre, eu não conhecendo, obviamente, o background dos participantes que estão em linha connosco, e pensando no meu caso pessoal, eu sou consultora e dou formação e sou contratada por empresas para dar formação, portanto, ou seja, eu não tenho o controlo de, posteriormente à formação, tentar perceber a mais-valia da mesma, ou seja, tirando aquele questionário de avaliação que os formandos fazem no final e que, basicamente, segundo aquilo que estava a mencionar, é um questionário de satisfação, não é? Basicamente. Todas as outras variáveis nós não temos esse controle. Eu penso que se calhar nem a Filomena na vantagem mais terá de todas as ações que são dadas para empresas, não é? Que foi o caso. Por isso, essa parte passa-nos a nós. Eu trabalhei em grandes empresas também, como colaboradora, não estava diretamente na área de recursos humanos, tinha a meu cargo o desenvolvimento organizacional, mas sei que na área de recursos humanos e numa sub-área mais de formação e controle de todas essas variáveis, isso acontecia. Mas para formandos em nome individual, digamos assim, essa parte depois passa-nos, não é? Diria eu. Não sem dúvida, sem dúvida. E já agora, Virgínia, para lhe dar uma ideia, também sofro da mesma agrura, não é? Como imagina, né? Sofremos todos. Mas quanto mais nós conseguirmos, para já, quanto mais nós conseguirmos perceber a pertinência estratégica da formação que estamos a desenvolver, e mais nós conseguirmos de alguma forma também fazermos aquele nosso papel de sensibilizarmos as pessoas para a necessidade deles também terem que se alinhar com as suas lideranças, do ponto de vista depois de terem pontos de transferência específicos, nomeadamente fazendo com que as pessoas, por exemplo, façam um plano de desenvolvimento individual que tenha a ver com a percepção que eles têm daquilo que para as suas lideranças, ou chefias ou hierarquias vai ser mais importante no curto e médio prazo.
etc. Porque de outra forma nós, ao fim e ao cabo, nós conseguimos condicionar o conhecimento e conseguimos aplicá-lo através de case studies, através de práticas, etc. É o que a Virginia e eu e todos nós. Certo. Eu costumo fazer nas minhas formações, tipo quizzes, através de algumas plataformas que eles conseguem logo ver os resultados e os gráficos, as respostas, portanto isso é sempre muito movimentado nessa matéria. Mas fica de facto esta dúvida, não é, do pós e do impacto que a formação teve efetivamente nas pessoas que estiveram presentes. Agora, repare, já agora, colegas, só para percebermos porque é que há bocado naquela pirâmide, depois terão aí também na apresentação, eu deixei de vos ouvir. Eu dizia que o nível 3, a avaliação da transferência, é a parte crítica. Porque é assim, colegas, nós como formadores, estou a falar com uma senhora que é formadora, o formador é só capaz de condicionar o nível 1 e nível 2, a satisfação e a aprendizagem. Mas depois, a transferência já não é, a não ser que nós sejamos formadores internos, evidentemente, numa organização, a transferência é feita na organização. Nós, se me permitem o termo, não podemos matar o mensageiro, não é? Quando a coisa corre mal, nem sempre é o formador e que tem a responsabilidade, não é? A transferência é muito importante, colegas, e sobretudo quem está a trabalhar como gestor de formação. Vocês reparem que é aí que o gestor de formação faz também grande parte da diferença nos programas que patrocina que as pessoas É exatamente isso. Eu peço desculpa por não ter conseguido ligar a câmara, eu estou num telemóvel, portanto, para poder assistir teve que ser assim neste momento, mas não estou a conseguir ligar a minha câmara, também não vale a pena agora, mas pronto, fica esta a minha nota. Sim, senhora. Muito obrigado, obrigada, Virginia. Não há qualquer problema. Obrigada. Até à próxima, obrigada uma vez mais. Até breve. Adeus, Nós temos, só para Filomena, complementar, nós temos desenvolvido alguns projetos e obviamente que há temas que se predispõem mais a isso do que outros, em que propomos precisamente fazer um follow-up, por vezes ao fim de 30 dias, ao fim de 60 dias, com os formandos, que levam um plano de desenvolvimento individual para ser desenvolvido durante este período. Apesar disto não agir diretamente na transferência, o que faz é permitir que as pessoas durante aquele tempo fiquem mais comprometidos com o processo de formação e que tentem de alguma forma que essa transferência aconteça. Mas temos de estar sempre conscientes, obviamente, da nossa parte que gerimos a formação fora das empresas ou que damos formação, de que há condicionantes internas nas empresas que podem ajudar mais ou menos ou que podem limitar e não permitir de todo que essa transferência seja feita. O que eu acho que este debate também traz, e a nossa intenção aqui era ter formadores e ter também quem faz a gestão da formação nos clientes, era precisamente levantar esta consciência, trazer aqui à discussão esta consciência da necessidade de haver alguma facilitação, digamos assim, dentro das empresas para que haja efetivamente a transferência, porque ao fim e ao cabo as empresas estão a pagar formação para os seus colaboradores, estão a fazer um investimento muitas vezes elevado, mas depois se não abrirem este caminho dentro da sua própria empresa para permitir que a transferência seja feita, acaba por o retorno do investimento não ser tão grande, não é? Às vezes por limitações internas. Então, sem dúvida. Acabamos por ser aqui um ecossistema entre quem gera formação dentro e fora das empresas, nós que fornecemos o serviço, os formadores que estão em sala com as pessoas e temos de caminhar todos no mesmo sentido, não é? Para que isso seja possível. E se me permite só esta opinião, isso começa muito antes da formação acontecer, ou seja, sem dúvida. Quando as pessoas são, não é, convocadas para uma determinada formação, penso que tanto a empresa como o formador deverão ter o conhecimento de quem é que vai aparecer à frente, não é? Quais são as competências, não diria as competências, mas para já as funções que desenvolvem, ou melhor ainda, se conseguíssemos perceber ali a necessidade efetivamente para aquelas pessoas da formação em causa, e aí iria ajudar muito mais, penso eu, aliás, a minha experiência também me diz isso, que futuramente esse retorno era sem dúvida muito maior. Porque aí estávamos a direcionar
a coisa certa para a pessoa certa, não é? Estamos a criar compromissos. Estamos a criar compromissos. É muito importante. Sim, exatamente. Essa lógica do compromisso, seja, agora, a lógica do compromisso eu também a vejo já agora como algo que nas organizações deve ser, como dizia a Virgínia muito bem, criada antes. O compromisso da transferência deve ser quase. Eu trabalhei numa organização que tinha acionistas japoneses. E os japoneses não brincam. Uma das coisas que nós tínhamos era um chamado compromisso e tínhamos que assinar esse termo de compromisso quando participávamos das formações, nomeadamente nas formações de maior investimento. Muito típico nas organizações asiáticas, exatamente. É muito típico. Então eu lembro-me de assinar um termo de compromisso em que eu me iria para ter um contrato com vários pontos, em que basicamente me responsabilizavam não me responsabilizavam só a mim, também me responsabilizavam a minha chefia direta. Claro. É que eu sabia que havia um termo de compromisso sobre aquilo. Aquilo era válido e era, sobretudo, algo que criava uma lógica de valor. Sem dúvida. Nós íamos à formação e sabíamos. Nas formações que participei nessa organização, nós nunca acabávamos a formação sem termos depois uma reunião estruturada com pessoa responsável da área da formação, por acaso era da minha equipe, que basicamente fazia esta elencagem das competências, de como é que foram, do que é que foi adquirido realmente, face àquilo que eram expectativas do que é que iria ser transferido, pontos críticos de dificuldade que se mantinham, etc. Portanto, reparem, sem dúvida. Não brincam nessas coisas. Não brincam. Garantem que há resultados precisamente por fazerem coisa de forma certa. É verdade. Olha, uma vez mais eu vou ter que me retirar, mas uma vez mais obrigada. Muito obrigado, Filomena, até uma próxima. E Pedro, obrigada também. Obrigada. Nós também vamos dar por encerrados os trabalhos. Resta-me agradecer ao Pedro por nos ter orientado aqui neste tema e a todos os participantes que nos acompanharam, obviamente. Espero que voltem a estar connosco em setembro, no próximo seminário. E o resto, um bom dia para todos. Muito obrigada. Obrigado também. Uma boa tarde para todos. Obrigada.